Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido o vereador Luiz Rodrigues Damasceno para que faça a leitura de um texto ecumênico, artigo 50, parágrafo 3º do inciso 1º do nosso regimento interno. João, capítulo 3, versículo 16. Deus tem uma vida eterna no céu, para que aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é a sua decisão, o céu ou o inferno? Onde buscar salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Passa a palavra ao vereador secretário, que efetua a leitura das correspondências e das proposições encaminhadas. Só um momento. Não, a primeira ata. Passa a palavra ao vereador secretário para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Houve um lapso aqui. Boa noite a todos. Ata da 34ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada às 19h15 do dia 5 de novembro de 2013, sob a presidência do vereador Geraldo Pedro da Silva, com a presença dos vereadores desta casa. Foi declarada aberta a reunião. Primeiramente, o vereador secretário efetuou a leitura da ata da reunião anterior, dada por aprovada pelo presidente desta Câmara. Após foi lido o expediente e apresentadas as seguintes proposições. Primeiro, projeto de lei número 65/2013, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 139 da Lei Municipal número 1530, de 23 de dezembro de 2005, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ouro Branco, e determina outras providências de autoria do Executivo. Segundo, projeto de lei número 66/2013, que altera a Lei 1800, de 6 de julho de 2010, que cria o Conselho Municipal de Esporte e dá outras providências de autoria do Executivo. Terceiro, projeto de lei número 67/2013, que dá denominação à via que menciona, de autoria do vereador Charles Silva Gomes. Quarto, projeto de lei número 68/2013, que concede abono aos servidores do Legislativo, de autoria da mesa diretora desta casa. Quinto, indicações números 442, 443, 446 e 447/2013, de autoria dos vereadores de autoria do vereador Charles Silva Gomes. Sexto, indicações números 444 e 445/2013, de autoria do vereador Maurício Vieira Neiva. 7. Moção de pesar número 44/2013, de autoria do vereador Raimundo Henriques de Paiva. 8º. Moção de pesar número 45/2013, de autoria dos vereadores Carlos Roberto Pereira e Raimundo Henriques de Paiva. 9º. Moção de pesar número 46/2013, de autoria dos vereadores Carlos Roberto Pereira e Luiz Rodrigues Damasceno, com adesão dos vereadores Maurício Vieira Neiva e Aparecido Ferreira Barbosa. Em seguida, o senhor presidente passou a segunda parte da reunião da ordem do dia. Foi solicitada vista pela vereadora Branca de Castilho Souza Cunha do projeto de emenda substitutiva número 1 do projeto de lei número 49/2013, prontamente concedida pelo presidente desta casa. O projeto de lei número 57/2013 encontra-se em diligência. Em seguida, foram aprovadas por unanimidade a indicação número 440/2013 e as moções de pesar números 44, 45 e 46/2013. Ato contínuo. O senhor presidente convocou um período de reuniões extraordinárias, a partir do dia 13 do corrente, às 15 horas, para apreciação do projeto de lei número 55/2013,
mensagem modificativa e emendas do número 1 ao 27 ao referido projeto. Finalizando, o senhor presidente organizou a ordem do dia da próxima reunião ordinária, dela fazendo parte o projeto de emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei número 49/2013, projetos de lei números 57, 65, 66, 67 e 68/2013. Indicações do número 442 ao número 447/2013. E proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013. Às 20h20 foram encerrados os trabalhos. Para constatar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário da mesa diretora. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Solicito ao vereador secretário que efetue a leitura das correspondências e das proposições encaminhadas à casa. Emendas de número 1 a 27 ao projeto de lei número 55/2013, que instituiu o plano plurianual do município de Ouro Branco para o quadriênio 2014-2017 e da outras providências, de autoria dos vereadores: vereadora Nilma Aparecida Silva, vereador Edson Miguel de Paula, vereador Charles Silva Gomes, vereadora Branca de Castilho Souza Cunha, vereador presidente Geraldo Pedro da Silva, vereador Aparecido Ferreira Barbosa, vereador Rodrigo Vieira Duarte e vereador Raimundo Henrique de Paiva. Altera ele aqui. Altera ele aqui. E só lê só a mensagem. Beleza, mensagem. Peraí. Aqui, ó. Projeto de lei número 64/2013 altera a Lei 1794, de 31 de maio de 2010, que instituiu a Lei de Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo de Ouro Branco, de autoria dos vereadores: vereadora Branca de Castilho Souza Cunha, vereador presidente Geraldo Pedro da Silva, vereador Edson Miguel de Paula, vereador Aparecido Ferreira Barbosa, vereador Rodrigo Vieira Duarte e vereador Raimundo Henrique de Paiva. Projeto de lei número 69, de 4 de novembro de 2013, de autoria do Executivo. Cria o Fundo Municipal para a Preservação do Patrimônio Artístico, Histórico, Paisagístico, Arquitetônico e Cultural de Ouro Branco e da outras providências. Projeto de autoria do Executivo. Esse autoriza concessão. Projeto de autoria do Executivo. Projeto de lei número 70, de 4 de novembro de 2013. Autoriza concessão de subvenções sociais, auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de 2014 às entidades que menciona. Projeto de autoria do Executivo. Projeto de lei número 71, de 6 de novembro de 2013, de autoria do Executivo. Altera e atualiza a Lei 1809, de 17 de dezembro de 2010, que cria o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo de Ouro Branco e da outras providências. Projeto de autoria do Executivo. Não sabia, não. Ah, tá. Indicação número 448/2013, deflagrar processo legislativo a fim de autorizar o Poder Executivo Municipal a construir passeios de pedestres em nossa cidade. Projeto de autoria do vereador Aparecido Ferreira Barbosa. Pode ler em bloco, Geraldo? Tá. Indicações de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Indicação número 449/2013. Instalar um ponto de ônibus com cobertura e bancos no bairro das Flores. Indicação número 450/2013. Implantação de uma nova passarela com iluminação que liga a Avenida Congonhas à Rua Entre Rios de Minas. Indicação número 451/2013. Instalação de redutores de velocidade na Rua das Missões e na Rua das Flores, no bairro das Flores, a critério do órgão gestor do trânsito. Indicações de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Indicação número 452/2013. Instalação de drenagem pluvial e instalação de bueiros na Rua José Guilherme, altura do número 278. Indicação de autoria do vereador Ivo Pereira Filho. Moção de pesar número 47/2013.
seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do senhor José Acácio dos Santos pelo seu falecimento. Moção de autoria dos vereadores Carlos Roberto Pereira e Raimundo Henrique de Paiva. Pronunciamento dos vereadores inscritos como orador. 10 minutos para cada um. Artigo 59, parágrafo 1º do Regimento Interno. Convido a vereadora Nilma Aparecida Silva para fazer suas considerações. Esse também. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos servidores da saúde. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Aos munícipes aqui presentes, aos telespectadores da TV Lafayette, senhores vereadores, vereadora Branca, também aos nossos internautas que podem acompanhar a nossa reunião pelas redes sociais. Nosso muito boa noite. Vereador presidente, eu tenho alguns assuntos para trazer aqui. Já há alguns dias, 2 meses atrás, eu trouxe aqui a questão dos servidores da praça de eventos. Os servidores da praça de eventos, eles têm uma dificuldade muito grande de saber quem são os gerentes que são responsáveis por eles. Outro dia a gente viu o estado que a praça ficou com a realização da festa da batata, os banheiros ficaram sem serem limpos durante um período muito grande, os caminhantes ligando, reclamando com a gente. Inclusive o vereador presidente fez uma denúncia. Mas os servidores da praça de eventos, eles têm reclamado, e com toda a razão, que o tratamento que eles recebem não é igual ao dos outros servidores. Em 2011, quando eu tive a oportunidade de ser secretária de obras, nós incluímos no café da manhã desses servidores o leite pela manhã, porque a gente entende que o servidor que sai pela manhã para fazer um trabalho braçal, que exige força, debaixo de sol, debaixo de chuva, ele principalmente, não que os outros também não mereçam, eles precisam ser olhados de forma diferenciada. Porque o servidor que adoece é o servidor que não tem uma alimentação adequada e tudo. A gente sabe que esses servidores saem da zona rural por volta de 5 horas da manhã, até chegarem nos seus pontos, para depois pegar o ônibus, para estarem no centro de apoio, na praça de evento, às 7 da manhã. E esse ano de 2013, esse leite deles foi cortado. Inclusive, o pão que é mandado para lá é insuficiente. A gente tem conversado com os gerentes, tem falado da situação deles. Eles não têm equipamento de segurança. Então, eu acho que precisa que alguém tome uma providência, que o secretário da pasta, né, entenda e descubra o que está acontecendo, porque esses servidores, eles precisam de alguém também que possa passar para eles uma programação de trabalho. Eles precisam receber dos seus gerentes a mesma atenção que os outros servidores das demais áreas da prefeitura recebem. Eu tive também essa semana passada, e essa semana eu voltei à praça de eventos, e os nossos munícipes que utilizam a praça de eventos têm reclamado muito da insegurança da praça de eventos. Aquelas árvores que foram plantadas na beira da lagoa, elas estão muito grandes, arrastando no chão, permitindo com isso que pessoas possam se esconder ali atrás. Essa poda, ela já foi solicitada, mas ela se faz urgente porque as pessoas vão caminhar ali, senhoras, idosas, mulheres, elas precisam se sentir seguras, porque ali é um espaço público que precisa ser, além de revitalizado, que elas possam ter essa segurança. Também os caminhantes estão reclamando, e não é a primeira vez que eu recebo uma reclamação desse tipo, que os banheiros da praça de eventos, desde a festa da batata, não tem mais os cestos. Então, tem ficado muito sujos, sem cesto de lixo. Até na festa da batata, as lixeiras estavam lá, agora não estão mais. E também do papel higiênico, que era disponibilizado para os caminhantes e usuários da praça de eventos. Hoje, desde o início do ano, esse papel higiênico não existe, e as senhoras e as crianças que vão para a praça de eventos para brincar, elas têm sentido falta desse papel higiênico. Nós sabemos que não é uma coisa fácil de controlar, mas se até no final do ano passado esse conforto podia ser proporcionado, eu acho que esse ano também não vai existir dificuldade, que
que as pessoas continuem tendo banheiro limpo, com papel higiênico, com cesto, para que eles possam usar a praça da forma que eles merecem. O assunto erosão nessa casa, geralmente, é a vereadora Branca que discute, mas essa semana, e eu tenho acompanhado o empenho da vereadora Branca para a solução das demandas, vereadora, em relação às erosões, mas essa semana teve uma coisa que confesso, me irritou bastante, porque um servidor público, e eu não tenho o hábito de dizer as coisas sem dizer o nome, o gerente de Defesa Civil, o senhor Lima, ele esteve na Avenida Marisa de Souza Mendes para discutir sobre aquelas erosões, vereadora, e ele, acredito que por estar muito mal informado, apesar de me estranhar que depois de um ano ele ainda esteja mal informado, ele disse para os moradores da Avenida Marisa de Souza Mendes que o problema da Marisa de Souza Mendes era um problema muito grave, mas que, se eles soubessem o tanto de pepino e de problema que Padre Rogério deixou para a Cida, que eles nem estavam cobrando a solução daquele problema. E aí, realmente, eu vou ter que falar sobre esse assunto aqui hoje, porque tem pessoas que não entendem o processo, nem o legislativo, nem o executivo. Se todos os problemas da cidade fossem resolvidos por um prefeito, no ano seguinte não precisava de eleger outro, nem de gastar 50% da arrecadação com funcionalismo público, com funcionário, com cargo de confiança, com secretário, com salário de vereador, com salário de prefeito, porque se a cidade não tem problema, não precisa de prefeito. Então, eu penso que a questão específica da erosão, ela é antiga. Ela é da época da construção da rede pluvial que a Gerdau, que então a Sominas construiu. Ela fez a drenagem dos bairros, mas ela não fez a dissipação. E na época, há muitos anos atrás, essa obra foi recebida sem esses dissipadores. E durante esses mais de 40 anos, esses buracos foram avolumando, foram abrindo com as águas de chuva. E hoje nós temos a prefeita Cida Campos falando, né, que vai resolver esses problemas. E eu não vejo nenhuma dificuldade que um prefeito resolva problemas. É para isso que vereador e que prefeito foi eleito. Então, quando o senhor Lima fala dessa forma, eu gostaria de lembrar para o senhor Lima que também o prefeito Padre Rogério deixou nessa prefeitura 4 milhões, mais de 4 milhões em caixa, para que o prefeito atual, e que no caso foi eleito Cida Campos, pudessem já iniciar o seu mandato com 4 milhões em caixa para resolver os problemas da cidade. E que problema da cidade tem todos os dias e todos os anos. E que o dia que uma cidade não tiver problema e que um prefeito conseguir resolver tudo, no ano seguinte a gente não precisa ter prefeito nem servidor público. Então, eu penso que depois de um ano de administração, as pessoas deviam estar preocupadas em resolver os problemas da cidade. Porque fica muito fácil eu chegar aqui nessa casa no ano de 2013 e dizer que eu não estou fazendo nada, porque os vereadores que me antecederam, ou isso ou aquilo, não fizeram. Eu não sou. O meu mandato foi me concedido e eu sou paga todos os meses para trabalhar o meu mandato na gestão de 2013 a 2016. E assim eu acho também que o Poder Executivo foi eleito para resolver os problemas de 2013 a 2016. E aí ficar na avenida, ao invés de ficar resolvendo o problema da erosão, falando que o outro prefeito não fez, realmente não fez tudo. E nenhum prefeito faz tudo. Por isso que de 4 em 4 anos, todas as cidades do Brasil elegem um novo prefeito. Então, senhor Lima, eu vou dizer o seu nome, porque eu não tenho o hábito de dizer que alguém disse. E eu espero que o senhor amadureça, enquanto servidor público, que é do município, e recebedor de um salário público, o senhor comece a resolver os problemas das erosões. Porque ficar culpando a administração A, B ou C que passou pelas erosões, isso de fato não interessa ao município, nem aos munícipes, nem aqueles moradores daquela erosão que estão com as suas casas em situação de risco. Tem prédios ali que na próxima chuva corre o risco de desabar. Realmente eles corriam o risco de desabar na administração passada. Mas, como eu disse, outras coisas foram resolvidas por aquela administração.
Então, se esse assunto não foi resolvido, os senhores da administração atual têm 4 anos para resolver. No caso das erosões, talvez não tenham 4 anos, porque a situação realmente é muito grave. E eu espero que o senhor se atenha e use todas as suas energias para justificar o salário que o senhor ganha, que é um salário público, e que o senhor possa fazer realmente alguma coisa de fato para resolver o problema das erosões. Boa noite. Muito obrigado, vereadora Nilma, por suas considerações. Convido o vereador Aparecido Ferreira Barbosa para fazer suas considerações. Boa noite, presidente Geraldo Pedro, mesa diretora, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, munícipe aqui presente. Quero cumprimentar aqui o pessoal da área odontológica que se faz presente. Em nome seus aqui presente, quero cumprimentar todos da área da saúde, todos. Dizer o meu muito obrigado pela boa presença, pelo bom trabalho também que vocês nos prestam para a nossa cidade de Ouro Branco. Também funcionários públicos, todos aqui presentes. Cumprimentar também aquelas pessoas, agradecer àqueles que nos assistem pela TV Lafayette, também que está lendo o jornal Ponto de Vista, que também nos assiste, acompanha pelas redes sociais. Também agradeço o carinho e como eles acompanham. E deve acompanhar, porque a partir do momento que o munícipe acompanhou os trabalhos da casa, dos vereadores, da Câmara, aí sim, aí ele tem o direito de cobrar, porque ele está participando, ele está vendo o trabalho de cada um de nós, ele está participando, ele sim, ele estará contribuindo verdadeiramente para a cidade em que eles vivem. Quero dizer a vocês, amigos, amigas, dentistas, que aqui se faz presente, me lembro ainda muito bem quando iniciou ainda lá no centro de apoio, que era atendido as pessoas, era lá no centro de apoio que iniciou o consultório foi lá no centro de apoio. Com o decorrer do tempo, foi avançando, aí foi sim para a policlínica. Hoje avançou, graças a Deus, atende os nossos postos de saúde em nossas comunidades rurais, no qual eu passo em todos os postos de saúde. Não passo mais de 15 dias sem visitá-los. No máximo, 15 dias estou visitando todos os postos de saúde. Não só aqui dentro da nossa cidade, bairro, também em todas as nossas comunidades rurais eu estou presente e vendo. Sou testemunha de todos os médicos que passam por lá, dentista, enfermeira, auxiliar, porque as pessoas falam e comunicam conosco. Quero dizer a vocês, vocês estão de parabéns pelo bom trabalho que vocês prestam para a nossa cidade de Ouro Branco. Dizer a vocês. E o projeto que está entrando aqui eu sou favorável ao trabalhador, eu também sou um trabalhador, tá certo? Sou favorável e eu também sou um trabalhador. Bom, em outras palavras, quero dizer, sou morador do Luzia Augusta, primeiro morador praticamente, participei da construção, aonde eu consegui um trator, um jerico, um tanque, levei água para que aquelas pessoas pudessem construir a sua casa, a sua residência. E sou um dos primeiros moradores, me sinto honrado em dizer, sou morador do bairro Luzia Augusta. E dentro disso, eu me zelo muito do bairro onde eu moro. Zelo de toda a cidade, comunidades rurais, mas o trabalho da gente começa em casa. É lá em que eu moro. Quero dizer do canteiro central da Avenida Augusto Reis Pinto, que é uma avenida muito bonita, que leva o nome da mãe do ex-prefeito Fernando de Oliveira e Silva, Avenida Augusto Reis Pinto. É uma avenida muito bonita, mas, porém, bem abandonada. Os meio-fios todos estourados, totalmente as bocas de bueiro também, está terrível, péssimo. Eu estive ainda essa semana com o jornal Ponto de Vista, fotografei, olhei,
e fui até o secretário de governo, comentei, mostrei a situação daquela avenida. É o cartão postal do nosso bairro, abandonado. Ele disse a mim, fiquei animado com o secretário Raimundo Campos Neto. Me fiquei feliz com ele dizendo que sim, que iria imediatamente tomar as providências e construir aquele passeio central na Avenida Augusto Reis Pinto. Nessas minhas andanças de obrigação e dever de vereador, que é visitar, ir aos nossos bairros, às nossas comunidades, passei também pelo siderurgia. Lá encontrei-o também com um policial já aposentado, lá no bairro Siderurgia. Ele é morador da rua Manesman, 307. Lá na rua Manesman, número 307, esse policial, ele é um cadeirante, ele usa cadeira de roda para locomover. É o Vanderlei, ex-policial. Policial da época ainda, eu gosto de falar as coisas bem claras, para que as pessoas mais velhas que viveu aqui na nossa cidade, quando eu falo de policiamento, para que eles entendam e façam essa leitura comigo. Na época ainda que o policial andava mais a pé, pelas ruas Santo Antônio, Rua João 23 e pela praça, era mais calmo. Tinha mais participação da polícia no corpo a corpo. Às vezes estava saindo um senhor de idade, alguma coisa de um comércio, ou que seja de um banco, ele se sentia protegido. E também aquele bandido se sentia intimidado com a presença daquele policial. E eu me sinto muita lembrança, tenho vontade que isso voltasse. Aqueles policial a pé, pela Rua Santo Antônio, pela nossa Praça Santa Cruz, que eu vejo e me sinto muito alegre, lembrar daquelas vezes, que sentia mais protegido. Tá, o Walter, ele mora na rua, lá no Siderurgia, no número 307, ele lá forma uma piscina. Quando foi construir aquela rua, não sei ainda a primeira empresa em que construiu, ela formou uma piscina. A topografia, o pessoal da topografia não soube dar aquela diferença de caída, que é o esgotamento. Quando você tem um terreno, você tem por obrigação de olhar montante, jusante e fazer todos os cálculos para dar o escoamento e calcular mais ou menos 100 milímetros de água vezes distância. Só um minutinho, é só em questão... Deixa eu só ter... Não só questão de ordem, é porque Vossa Excelência, houve um equívoco de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência citou a avenida, Vossa Excelência citou o nome errado. O nome da avenida é Luzia Augusta da Silva, é só para Vossa Excelência justificar. Ah, tá, muito... Não te corrigindo, não é avenida portuguesa, não te corrigindo. Quero agradecer o nosso líder da governa, líder da prefeita, que aqui se faz presente, quero te agradecer. Tá, bom, então, seguindo a minha linha de raciocínio, está lá a rua que forma uma piscina nela. Aquelas ruas foram construídas ainda em 70, foi em 80 que foi asfaltado. 80, 81, a empresa Minas Sul, que fez aquele asfalto. Me lembro que estava a topografia e tudo certo, mas com o decorrer do tempo, percebi que o Poder Executivo, não sei qual a gestão, foram lá e levantou o grade na interligação dessa mesma rua, a avenida que desce. Formou aquela piscina, em frente a esse número 307, até o Marcão, tem um comércio lá que serve também bacana pra caramba, lá virou uma piscina, não tem como. E lá na avenida, que chega no Siderurgia, também uma outra piscina em frente do Alemão, Para isso, eu estava conversando, procurei a secretária Cibele, a Cibele vai comigo ao local amanhã, para que nós juntos conversar e entender, para que pegue aquela piscina, deságua ela nas bocas de lobo, para facilitar a vida daquelas pessoas que moram próximo, e aquelas pessoas que por ali passam, e às vezes recebem ali uma água enorme no peito, porque o carro que está locomovendo, andando, ele vai e joga, molha todo mundo, aquelas pessoas que estão vindo ou indo trabalhar. Aí, amanhã, a secretária de obras, Cibele, eu estou indo com ela, para que a gente possamos olhar essa parte dessas ruas, que deixa a gente com uma preocupação bastante grande.
Bom, eu quero... Boca de Lobos, eu já estava falando, não é só lá não. A nossa cidade de Ouro Branco não tem. As poucas que tinham, elas foram fechadas. Foram fechadas pelo mato, às vezes de resto de material, não existe. Aí você calcula uma distância de 100 metros, uma rua com a largura de 6 metros, uma distância de 6 metros, a bruta enchente que vai chegar lá no final. Se não tomar cuidado, criança de uma idade de 6 até 10 anos, é perigoso levar. É perigoso, porque ela desce violenta. Para isso, é preciso que tenha as reduções dessa água, tendo a Boca de Lobo. E nós temos a nossa Secretaria de Obras, com certeza, irá verificar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Aparecido, pelas considerações. Convido a vereadora Blanca de Castilho para fazer suas considerações. Boa noite a todos. Senhor presidente, demais vereadores, meu boa noite, servidores dessa casa e todas as pessoas que aqui estão presentes, nosso muito obrigado pela participação nesta reunião, a todos os internautas que nos acompanham, a TV Lafayette que transmite as nossas reuniões, os nossos trabalhos, o nosso muito obrigado. Senhor presidente, primeiro eu quero... posterior à fala dos vereadores Nilma e Paré, eu quero me referir um pouquinho a cada fala, porque entendo que, de uma certa forma, é uma sequência. A gente vem falando muito, Nilma, da questão da erosão, e, na verdade, eu não falo só neste mandato, eu venho falando em vários mandatos, cobrando, reclamando, incansavelmente. Já ouvi dizer que tem pessoas que não aguentam mais me ouvir falar disso. Mas, gostando ou não, aguentando ou não, é meu dever e eu vou ter que continuar a falar. Infelizmente, se eu continuo a falar, é porque nada aconteceu. É porque as coisas não estão acontecendo. Se eu calar, então, senhor presidente, aí o nosso sonho vai por água abaixo. Aí é que não vai acontecer mesmo. Nossas casas vão por água abaixo. Né? Essa semana, depois daquele desabafo, daquela colocação minha sobre a questão da erosão no bairro 1º de Maio, da questão das manilhas, mais de 100 manilhas retiradas de lá, aquela rua, que é a Santa Rita, onde tem um grande processo de erosão, em diversos pontos da rua Santa Rita e Miguel Bournier, recebeu lá cerca de 20 manilhas, eu contei. Parece que são 19 ao todo. E depois eu fiz um contato com a secretária Cibele, e ela me informou que o serviço que vai iniciar naquela rua é um serviço que vai acontecer na rua, na parte de recebimento da rede fluvial, das águas de chuvas que descem das ruas próximas ali a Santa Rita. Mas que a parte de erosão, onde já se encontra um processo avançado, não tem previsão para acontecer. Isso está em estudo. E realmente eu fico muito triste, porque todos os vereadores ouviram, eu ouvi, que em julho deste ano nós teríamos aquela obra resolvida definitivamente. Isso não aconteceu. Como não aconteceu também no mandato passado, deu-se início, mas ficou paralisado. E em outros mandatos também. Com um grande agravante, segundo a Cibele, eu já havia previsto isso, que a água desviada daquele ponto principal de erosão, desviada para uma erosão antiga, já contida, já recuperada, na época do ex-prefeito Silvio Mapa, abriu-se uma nova cratera, e eu falei sobre isso aqui, e falei várias vezes, esses dois pontos, eles vão se encontrar, e hoje, por questão de 2 ou 3 metros, eles vão abrir uma cratera 3 vezes maior do que a gente já vinha falando ao longo de anos e anos e anos. Então, é muito triste ver a coisa pública ser tratada dessa forma. Eu entendo que cada candidato a prefeito, e até mesmo a vereador, quando se propõe a uma candidatura, quando põe o seu nome à apreciação do povo de uma cidade como Ouro Branco, uma cidade onde as pessoas têm conhecimento, são politizadas e acompanham,
todos nós que colocamos o nosso nome para a sociedade, nós nos colocamos como pessoas capazes, como pessoas de experiência, como pessoas de vontade política de fazer. E aí, quando é eleito, é porque eu vou chegar lá, vereadora Nilma, aí vem as desculpas. São muitas desculpas para justificar o injustificável. São muitas desculpas para justificar o fracasso. São muitas desculpas para justificar o que não se sabe ou o que não se quer fazer. E eu não aceito essas desculpas. Não importa quem foi o candidato, prefeito ou prefeita, colocou o seu nome, se colocou para a sociedade como uma pessoa capaz, como uma pessoa experiente. Vendeu a imagem da experiência, a imagem da honestidade, a imagem do trabalho, a imagem do compromisso, a imagem da coisa certa, da coisa correta. E aí, quando é eleito, quando assume, muitos vêm com aquela desculpa esfarrapada. Peguei uma prefeitura em péssimo estado. Mentira! Eu estava na posse desse governo, e lá falado com todas as palavras, que o mandato anterior deixou a prefeitura saneada, sem dívida, com dinheiro em caixa. Isso eu ouvi várias e várias vezes. Então, não aceito as desculpas de hoje. Aceito sim o argumento de que, responsavelmente, nós temos que estudar para fazer bem feito as obras que estão para acontecer. Mas que não seja tão demorado. 1 ano já se foi. Falei aqui semana passada, nós teremos um governo de quantos anos, afinal? Se 1 ano passou e praticamente nada aconteceu. Temos mais 3 anos. Será que 3 anos nós faremos tudo aquilo que foi prometido? Agora, posso também afirmar, não tem essa escassez de recurso, não. A Prefeitura de Ouro Branco tem dinheiro. E se não fez obra, tem que ter muito dinheiro nas contas do erário, nas contas do município, para garantir as obras futuras que estão sendo prometidas. Então, eu tenho que acreditar na boa-fé. Eu tenho que acreditar que quem está aí para fazer, vai fazer. Mas agora, parecendo uma tartaruga, está difícil. A passos tão lentos que a gente não vê caminhar, está difícil. Eu quero dizer que avanços também aconteceram. Os servidores, a gente está vendo aí, desde o início, o Sindicato dos Servidores Públicos trabalhando, reduzindo carga horária, recuperando aí algumas perdas. Hoje a gente vê um projeto que está caminhando na casa, na questão da insalubridade, da periculosidade. A gente vê com muito bons olhos, essa casa aprova com toda certeza. Eu quero que esses benefícios sejam estendidos a todos os demais servidores, na mesma situação de risco, não somente os profissionais, dentistas, médicos, não somente, mas nós temos aí os garis, que a gente vê muitas vezes correndo aí atrás dos caminhões, não tem nem, muitos deles, nem o material correto de uso para que eles possam trabalhar. Nem esses materiais, luvas, uniformes, tudo isso. Nem isso. No início desse ano, eu vi umas mulheres em cima da caçamba, senhoras já de idade, de um caminhão que estava fazendo a coleta de lixo. Imediatamente, eu liguei e denunciei. Falei, que é isso? Isso é meio de transporte? Isso é forma de transportar um trabalhador? Não vi mais, felizmente, mas já vi muito. Então, eu acho que são muitos itens para que a gente possa verdadeiramente avançar. São muitos itens para que a gente possa verdadeiramente ter a certeza de que a gente está fazendo o melhor possível. Hoje, aqui na porta da Prefeitura, teve um movimento também do pessoal da saúde. Nós sabemos que o agente de saúde está esperando melhorias. Teve um projeto nessa casa, esse projeto foi recolhido para aprimorar, para retornar, e até agora não veio. Tem muito mais para ser tratado na questão da saúde. Muito mais. A questão da carga horária avançou para alguns, mas outros não. Isso é preciso ser olhado com muito carinho também. Questão salarial. Está se falando muito do piso nacional. Eu penso que Ouro Branco tem uma particularidade. Nós temos condição, e Ouro Branco tem condição de pagar bem os seus profissionais. Sentar na mesa de negociação, ver o que pode ser feito
e fazer com justiça e fazer com coerência. Também não podemos pedir o sacrifício maior, que é inviabilizar uma administração. Isso não é o que nós queremos. Nós temos responsabilidade, e é com responsabilidade que nós vamos ajudar a atual administração a avançar. Agora, não aceito tantas desculpas, não concordo com tantas desculpas. A gente está vendo muita coisa acontecer. Costumo dizer, e algumas pessoas dizem, que tem muita gente que está ocupando lugares que não tem capacidade para estar. Infelizmente, eu vejo isso como uma verdade. Tem muita gente boa, tem muita gente séria, capaz, mas também tem muita gente sem noção, que não sabe o que está fazendo, nem por que está em determinados lugares. Isso é triste de ver. E a nossa administração tem a obrigação de preparar os seus servidores, de cursos, de treinamentos. A gente mexeu aqui agora, recentemente, no plano plurianual, nós aumentamos consideravelmente o valor para treinamento dos profissionais de diversas áreas. Discordamos muito da questão da falta de treinamento. Como se pode cobrar de um profissional se a ele não é passado corretamente as suas funções? Recentemente eu falei com o secretário de governo, tanta mudança em determinados lugares, que chega a desmoralizar o servidor. E o servidor fica desmoralizado porque ele passa de mão em mão, de setor em setor, como se ele fosse um verdadeiro incompetente, e muitas vezes ele não é. Está faltando é ser acompanhado, é ser preparado, é dar-lhe condição para que ele verdadeiramente possa cumprir as suas funções. Vontade tem, o servidor tem. Agora tem que ser ajudado. Eu tinha outros assuntos para falar, senhor presidente, mas, diante das falas dos nossos vereadores que nos antecederam, eu quero apenas, para encerrar, dizer ao Paré que eu concordo com as suas colocações, Paré, são muitas, e você tem sido batalhador, lutador, trazendo essa casa tantas reivindicações importantes para todos nós. E eu não poderia deixar de falar da tristeza, Paré. Falamos de vias públicas, da Avenida Vereador José Rangel, aquele morrão que liga o rotor, né? Vamos falar da Alameda Fernando Oliveira e Silva, antigamente, hoje é Alameda Brasil, hoje é Fernando Oliveira e Silva, que liga ao 1º de maio. Semana passada, mais um acidente com morte naquele morro. Nós já pedimos redutor de velocidade, sinalização eletrônica, inclusive o Rodrigo Balão também já fez esse pedido. Já temos tantas reivindicações nessa casa, e infelizmente aquele morro continua a ser alvo de muitas tristezas, de muitas tragédias, por falta de sinalização, por falta de sinalização. Se preciso for, transformar aquele local em mão única. Nós temos 3 acessos ao bairro 1º de Maio. Se continuar tendo acidentes, com mortes, com tanta tristeza que a gente está vendo, é preciso que uma mudança radical seja feita. Assim como também aquela descida da Estrada Real, que liga o centro da cidade ao bairro São Francisco 1º de Maio, passando pela Mecânica Nunes. Eu tenho visto e continuo a ver muitos acidentes, acidente de moto, acidente de carro, com muitas mortes. São 2 pontos que Ouro Branco tem que olhar urgentemente. E quando a gente fala em olhar, em cuidar, a gente fala também de segurança. Vamos falar de novo. Vamos falar outra vez. Guarda Municipal, projeto aprovado, é de minha autoria, sancionado pelo prefeito Padre Rogério, precisa ser implantado, precisa ser implementado, porque as nossas ruas, como aqui foi falado, de policiamento a pé no centro da cidade, já que nós não temos um efetivo tão grande, por que não nossos guardas municipais, cuidando do nosso centro, cuidando dos nossos bairros, das nossas ruas e avenidas, gerando emprego para tantos jovens, gerando renda para essas famílias. O projeto é importantíssimo. Precisamos, prefeita Cida Campos, de priorizar esse projeto. Fica aí o nosso pedido, fica aí, mais uma vez, a nossa observação quanto à questão da segurança também. Segurança pública, segurança no trânsito. Nosso muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, a todos aqui presentes, e obrigado especialmente ao Penicilina, ao Coelho, essa figura que está sempre aqui na casa, conhecida de todos nós, parceiro e companheiro, que venha nos trazer sempre o seu apoio e o seu conhecimento a essa casa.
Vereadora Branca, Vossa Excelência ficou sabendo o resultado da reunião que houve do gerente da Açuminas com o executivo sobre as erosões? Essa semana passada. Não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que eu estava na porta da Câmara, aí chegou as pessoas do bairro Siderurgia, que tinha sido convidada para participar da reunião sobre a erosão de lá. E veio do pessoal da Maria Souza Mendes, veio do Siderurgia. Conversaram lá umas 2, 3 horas e não resolveram nada. Não falaram coisa com coisa. Foi o que me falaram. Agora, o que me assusta, que me deixa triste, é que a gente vem trabalhando em cima de um assunto, quando eles vão fazer a reunião para decidir alguma coisa, não convida os vereadores, né? Eu acho que seria importante a gente ser convidado num momento desse, que não somos nós que estamos trazendo o assunto, não somos nós que fizemos indicações. Na hora de resolver o problema, só os bonitões sentam na mesa para resolver os problemas. Então, de parabéns. Na hora, senhor presidente, me permite? Eu não tenho nenhum tipo de egoísmo, de autismo. Pelo menos resolva. Não precisa resolver com a minha presença, não, mas resolva. Não faça os outros de bobo, não. Senhor presidente, me permite? Quando a coisa por lá aperta, aí o vereador é lembrado. Aí lembra. Na hora de construir, na hora de ser parceiro, na hora de caminhar junto, e não querem vereador por perto, não. É isso que a gente sente. Aí nós passamos a ser o peso morto. Mas vamos prosseguir o nosso trabalho. Projeto de emenda à substituição número 1 do projeto de lei de número 49/2013, que proíbe o funcionamento dos hipermercados, supermercados e mercearia aos domingos e feriados no âmbito do município de Ouro Branco e da outras providências. Com a palavra, vereador. Com proponente. 49. Com proponente, o pedido é regimental. O projeto de lei de número 49 foi retirado pelo seu proponente. Projeto de lei de número 57/2013, que dispõe sobre o estágio na administração pública do município de Ouro Branco. Esse projeto se encontra em diligência. No Executivo, presidente. Nas mãos do Executivo. Não, a diligência dele não é no Legislativo, é o Executivo que retirou, suspendeu o projeto. Projeto de lei de número 65/2013, que altera a redação do parágrafo 2º do... Projeto... Já caiu, já estou cá na frente. Não, 65. Projeto de lei de número 65/2013, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 139 da Lei Municipal 1530, de 23 de dezembro de 2005, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ouro Branco, e determina outras providências. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de lei de número 65/2013. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei de número 65 de 2013. O referido projeto de lei altera a redação do parágrafo 2º do artigo 139 da Lei Municipal de número 1530, de 23 de dezembro de 2005, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ouro Branco, e determina outras providências. Voto da relatora. Esta relatora, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Nilma Aparecida Silva, relatora. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 11 de novembro de 2013. Nilma Aparecida Silva, presidente. Charles Silva Gomes, vice-presidente.
Rodrigo Vieira Duarte. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Conta o parecer do projeto de lei de número 65/2013. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 65/2013. Relatório. O referido projeto de lei altera a redação do parágrafo 2º do artigo 139 da Lei Municipal número 1530, de 23 de dezembro de 2005, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ouro Branco, e determina outras providências. Voto do relator. Este relator, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo. Ivo Pereira Filho, relator. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 11 de novembro de 2013. Ivo Pereira Filho, presidente. Aparecido Ferreira Barbosa, vice-presidente. Maurício Vieira Neiva, terceiro membro. Coloco o projeto de lei de número 65/2013 em primeira discussão. Em discussão, presidente. Com a palavra, vereador. Cumprimentar novamente os servidores da área de odontologia do município de Ouro Branco e, na oportunidade, dizer publicamente do quanto o serviço de odontologia do município de Ouro Branco é reconhecido, inclusive, na região. Prova disso, presidente, senhores vereadores, é que nós temos um número significativo de pessoas que aguardam, inclusive eu tenho meu nome lá na lista, aguardando um tratamento. Até mesmo as pessoas que têm plano de saúde disponibilizam seus nomes para a lista de espera porque acreditam e sabem o quanto o trabalho de vocês é de excelente qualidade. Agora, com esse projeto, que eu, inclusive, já sabia que vocês estariam aqui hoje para poder acompanhar a votação desse projeto, eu acho que não existe nada mais justo quando o Executivo reconhece a necessidade de dar aos servidores o que é direito. E se vocês estão hoje num trabalho que é insalubre ou perigoso, nada mais justo que vocês estejam também recebendo esse benefício. Mas também, como a vereadora Branca, gostaria de dizer que é importante que outros servidores da saúde também sejam contemplados. A gente sabe, eu particularmente fui procurada por alguns médicos que aguardam a análise de uma alteração no salário deles. Tem outros servidores da saúde que também têm reivindicações que precisam ser analisadas pelos executivos e enviados a essa casa, porque eu acredito que um servidor recebendo, tendo condições dignas de trabalho e recebendo do poder público reconhecimento e tendo acesso aos seus direitos, com certeza, isso só contribui para que o trabalho seja ainda melhor. Então, hoje eu vou votar favorável a esse projeto, mas também gostaria que vocês levassem para os demais membros, não só os dentistas e dentistas, não só os dentistas, mas também os servidores da área de odontológico, o quanto o trabalho de vocês é reconhecido pelo nosso município. Obrigada. Continua a discussão. Eu quero também reafirmar o meu apoio a vocês e dizer o bom trabalho de vocês. E aproveitando, eu quero dizer que há uns 5 meses atrás, o doutor Martim me ligou para mim, Paré, eu estou preocupado com a nossa policlínica. Estou preocupado porque eu já havia feito um discurso com conhecimento que os nossos médicos ganhavam menos de todos do Alto Paropeba, mais ou menos 38,9% menos de todos do Alto Paropeba. Sempre nessa tribuna eu falava desse valor, menos que os nossos médicos da cidade de Ouro Branco ganhavam, bem menos de todos do Alto Paropeba. A esse dia que o doutor Martim me ligou, Paré, vem à policlínica, porque estou preocupado que a nossa policlínica poderá até fechar, devido do salário dos médicos. Fui até a policlínica, conversando com o doutor Martins, ele fizemos o projeto, veio até procurou o Carlinho, o executivo,
Isso foi quinta, sexta, na segunda-feira chegou essa casa, na terça-feira ele votou favorável, aprovou, reajustou o salário dos médicos da Policlínica, igualando com todos do Alto Paropeba. Quero dizer a vocês e provar que essa casa nunca ela vai ser, ao contrário, vai prejudicar a ninguém, funcionários públicos, povo da nossa cidade, executivo, não. O que é bom para o nosso povo, pode ter certeza que essa casa está sim com as portas abertas, está sim votando favorável. É para lembrar que foi tão rápido que aconteceu o reajuste salarial, em que eu corri atrás, junto com o doutor Martim, quinta, sexta, no sábado, você não conta e no domingo, na segunda-feira o Carlinhos terminou, veio essa casa, na terça-feira foi aprovado esse reajuste salarial com esses vereadores dessa casa. Todos votaram favorável e foi rápido. Vocês podem ter certeza que vocês não estão fora de ser bem atendidos. Essa casa está olhando e cuidando de todos e de todas. Meu muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador. Também gostaria de manifestar meu voto favorável. Eu jamais votaria um projeto dessa natureza, votar contrário. Então, desde já, manifesto meu voto favorável. Muito obrigado. Em discussão, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Pode. Tanto faz. Obrigada. Senhor presidente, eu queria, a princípio, dizer que eu, na verdade, comemoro cada avanço que os servidores vêm alcançando ao longo dessa gestão. Nós tivemos batalhas muito grandes no mandato passado, na busca de alcançarmos estes e outras conquistas, estes e outros avanços. Alguns a gente conseguiu, outros não. E neste mandato, nós podemos afirmar que aqui a essa casa chegou, de autoria do Executivo, algumas matérias propondo melhorias para os servidores. E eu atribuí isso, à época, à vereadora Cida Campos, que então era vereadora e, junto da bancada do Legislativo, conhecedora das reivindicações dos servidores, assumiu o compromisso de que, se fosse eleita prefeita, iria estudar cada caso e tentar resolver todos eles. Eu espero que consiga sim, mas já tivemos alguns avanços importantes, como esse, o de hoje. Mas, para mim, o maior avanço é ver que abriu-se o precedente. Se nós estamos alcançando, se alcançamos no início deste mandato, se estamos alcançando agora no mês de novembro, então nós temos uma porta aberta para que esses benefícios cheguem a todos os servidores. Então, o precedente que eu quero dizer é que o Executivo está aberto a essa discussão, que ela é importante para o Legislativo e importante para o trabalhador. Quando o vereador Carlos falou que é favorável e jamais votaria contra um projeto desse, eu também, vereador, recebi ligação de amigos pedindo para votar. Eu até brinquei, falei, gente, nos meus 20 e tantos anos de Legislativo, no plenário, eu jamais vi uma Câmara votar contra um servidor. Muito pelo contrário. Eu já vi a gente brigando muito para que o prefeito mande para essa casa propostas que melhorem as condições de trabalho e de salário do servidor. Jamais vi contrário, isso de forma alguma. Ainda brinquei com meu amigo, fique tranquila, será que eu tenho que ir lá? Falou, será um prazer receber vocês, como estamos recebendo vocês aqui hoje. Mas fique tranquilo que essa matéria, essas propostas, passam na casa, inclusive veio com pedido de urgência, nós temos 45 dias para aprovar. Ela está sendo aprovada em tempo recorde. Ela acabou de chegar e ela já está sendo apreciada e votada nessa casa. Tenho certeza que é por unanimidade e não poderia ser diferente. Nós estamos aqui para isso, para estar do lado de vocês. E que cada um de vocês agora também ajude as conquistas dos colegas que ainda não alcançaram. Eu acho que o precedente é esse. Vocês estão abrindo as portas, o caminho para que os outros possam seguir e alcançar as suas vantagens também. E nós estamos aqui para fazer o nosso papel, apoiar, votar, cobrar e estar do lado de vocês. Muito obrigado pela presença e continue contando e acreditando no Legislativo. Essa casa é uma casa de leis, uma casa séria. Seria importante que a sociedade conhecesse um pouquinho mais
da Câmara Municipal de Ouro Branco. Eu me orgulho muito de fazer parte desse quadro, de acompanhar os meus colegas e de ver como tem evoluído a mente do parlamentar para fazer sempre o melhor. Sempre o melhor. E é isso que nós buscamos a cada dia. Muito obrigada a todos vocês. Em discussão? Com a palavra, o vereador Charles. Eu quero só reafirmar o meu voto, que é favorável. Eu não analisei o projeto, que na verdade o projeto entrou na casa, né, com pedido de urgência, né. Quero parabenizar cada um de vocês, que o trabalho de vocês é excelente. Eu sou servidor antes de ser vereador, né, e meu voto é favorável. Parabéns a todos e compareça mais nessa casa. Obrigado. Com a palavra, o vereador Ivo Pereira Filho, líder da nossa prefeita municipal nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu quero desejar a todos uma boa noite, ao senhor presidente, aos demais membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao pessoal da Rede TV, a todos os munícipes aqui presentes. Eu vou aproveitar este momento para falar de duas coisas muito importantes. As duas coisas importantes que eu quero dizer é quando se fala o nome da prefeita aqui nesta casa. Eu, como líder da prefeita, eu tenho orgulho de trazer seu nome aqui nesta casa. Por quê? Ela pode ter sido omissa, mas ainda há tempo de reparar essa omissão. Se ela deixou de fazer, é porque teve que fazer projetos para realizar as obras. Agora, criticar um governo é muito fácil. Eu já fui vereador no mandato passado, e quando Silvio José Mapa foi prefeito, era criticado dia e noite, mas as críticas eram boas, porque eram críticas construtivas. Eu não estou aqui querendo denegrir a imagem de qualquer um dos vereadores que fizeram uso da tribuna, mas quero dizer sim, e já disse várias vezes, se Cida Campo não fez, ela fará, porque vários projetos ela tem em seu gabinete e que serão executados. Tem obras atrasadas, como o caso da erosão, que eu sou um vereador que muito preocupo também com essas erosões. Inclusive a vereadora Branca de Castilho, toda vez que falou dessas erosões, eu a parabenizei, porque também sou um vereador, estou aqui para fiscalizar, estou aqui para dar os parabéns, mas também estou aqui para cobrar. Agora quero dizer, quanto à prefeita está muito de parabéns. Ela diminuiu a carga horária do servente escolar, das pedagogas, deu aumento do vale alimentação para todo funcionário público de 100%, aumento de salário aos médicos, tiveram aumentos, e hoje é vocês que estão aqui de parabéns, porque vamos aprovar esse projeto, sim. Por quê? Porque vocês são merecedores. Meus parabéns e muito obrigado. Presidente, só uma questão de ordem. Só para não ter equívoco, o vereador Paré, o vereador Ivo disse, sobre o aumento do médico que nós aprovamos aumento dos plantonistas, viu, gente? Os médicos, o projeto ainda não veio para essa casa, não. Nós aumentamos só os plantonistas. Ok. Eu parabenizo a administração pela sensibilidade de estar atendendo o servidor público na área de odontologia e parabenizo o servidor por mais essa conquista. Encerro essa discussão. Coloco o projeto de lei em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 65/2013 em primeira discussão e votação. Senhor presidente, eu peço a dispensa do prazo regimental para que o projeto possa ser apreciado na segunda discussão, votação e na redação final do mesmo. O pedido é regimental. Coloco o requerimento em discussão. Encerra essa discussão. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Aprovado o requerimento em discussão e votação única. Portanto, o projeto de lei de número 65/2013 está em segunda discussão. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 65/2013 em segunda discussão e votação. A redação final do projeto de lei de número 65/2013 está em discussão. Encerra-se a discussão. Portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final do projeto de lei de número 65/2013 em discussão e votação única. Projeto de lei de número 66/2013, que altera a lei 1800, de 6 de julho de 2010, que cria o Conselho Municipal de Esporte e dá outras providências. Solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de lei de número 66/2013. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei de número 66 de 2013. O referido projeto de lei altera a lei de 1800, de 6 de julho de 2010, que cria o Conselho Municipal de Esportes e dá outras providências. Voto da relatora. Esta relatora, analisando o referido projeto de lei, é favorável mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Nilma Aparecida Silva, relatora. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 11 de novembro de 2013. Nilma Aparecida Silva, presidente. Charles Silva Gomes, vice-presidente. Rodrigo Vieira Duarte, terceiro membro. Coloco o projeto de lei de número 66/2013 em primeira discussão. Em discussão. Pode ficar à vontade, Branca. Com a palavra, vereador. Na verdade, eu quero colocar aqui, eu sou favorável ao projeto, quero colocar aqui só a minha estranheza. O primeiro conselho de esporte, o de turismo, o da mulher, foi de minha autoria nessa casa. E aí, em algum ponto, em algum momento da história, ele foi modificado e deve ter sido revogado em algum momento de uma outra lei, e ele deixou de considerar a primeira aprovação. O que a lei fala é que quando você altera uma lei, ela deve ser alterada e não revogada. São manobras que existem nos poderes para que a história seja modificada. Eu fui autora do primeiro projeto que criou o primeiro Conselho de Esporte de Ouro Branco, assim como o primeiro Conselho da Mulher, que já foi modificado, e o primeiro Conselho do Turismo, e do Idoso também. O do Idoso parece que ainda permanece. É só uma observação à estranheza de modificar-se leis e revoga as anteriores. Quer dizer, é a história deixando de ser contada, é a história deixando de ser preservada. No meu entendimento, esse projeto tinha que estar alterando a lei de 2010, que é originária da outra lei de 1996. 96. Veja bem, em algum ponto revogou-se leis anteriores. Infelizmente, isso acontece. Acontece muito de prefeitos novos chegarem, tira a placa de um prefeito anterior, dá uma reforma naquela obra ali e põe uma placa nova, que eu acho um absurdo, né? Então, é parte da história que se perde. Mas o importante é que precisa adequar, o município está em constante evolução, as leis estão modificando, e sempre há necessidade de modificar e estarmos aprimorando para acompanhar essas mudanças. E, se isso é necessário, nós estamos aqui para apoiar e votar. Continua a discussão. Presidente. Com a palavra, vereador. Também gostaria de parabenizar, presidente, mas sendo parceira da minha companheira Branca, de fato, a história é contada por várias pessoas, né, Branca? Então, não existe problema nenhum em se colocar uma outra placa do lado da placa anterior. Essa história de arrancar a placa do prefeito ou do vereador, isso é depredação de patrimônio público.
Outro dia eu cheguei numa escola e tinha uma placa de inauguração de uma obra de 2011 e a placa estava tampada com fita preta, tampando a logomarca do prefeito anterior, do Padre Rogério. Até chamei o diretor e perguntei, ele ficou muito sem graça e tirou a fita. Então, essa questão da lei branca é interessante porque, se está alterando a lei, de fato é a primeira lei inicial. Mas o projeto, de uma certa forma, essa alteração que nós vamos fazer hoje, ela é muito importante porque o Conselho ele deixa de ser consultivo para ser deliberativo. Porque os conselhos já não têm uma história de serem respeitados na proporção que eles merecem. Imagina se ele for consultivo. Então, eu acho que a condição dele passar de consultivo para deliberativo amplia o poder de atuação desse conselho. Eu acho que a Secretaria de Esporte de Ouro Branco, vou falar especificamente dessa gestão, tem, inclusive, me surpreendido positivamente. Eu tenho sido convidada para diversos eventos da Secretaria. É uma Secretaria que tem trabalhado muito, muito mesmo. Apesar de que eu já disse aqui, eu acho que o esporte não pode ser visto apenas como eventos de futebol, mas é uma secretaria que trabalha. Esse domingo na praça veio trazer entretenimento e lazer para diversas famílias da zona rural e da zona urbana. É um projeto muito interessante, que nós, do governo passado, não conseguimos implementar, e esse governo está implementando, eles estão de parabéns. E agora a Secretaria de Esporte trazendo esse projeto que dar mais poder para os conselheiros de esporte, para que eles possam deliberar sobre as políticas de esporte. E aí a gente tem condição, dentro desse conselho, também de trabalhar para que a Secretaria possa atuar em outras frentes de esporte, além do futebol, que também é muito importante. Então, parabenizar o secretário Nelinho e a toda a sua equipe pelo envio do projeto, mas também pelo trabalho que ele tem feito na Secretaria de Esportes. Continua a discussão. Encerra essa discussão. Coloco o projeto de lei em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 66/2013 em primeira discussão e votação. Senhor presidente, eu peço a dispensa do interstício para que o projeto também possa ser apreciado na segunda discussão, votação e na redação final. O pedido é regimental. Coloco o requerimento da vereadora em discussão. Encerra essa discussão. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento em discussão e votação única. Portanto, o projeto de lei de número 66/2013 está em segunda discussão. Encerra essa discussão. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 66/2013 em segunda discussão e votação. A redação final do projeto de lei de número 66/2013 está em discussão. Encerra essa discussão. Portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final do projeto de lei de número 66/2013 em discussão e votação única. Projeto de lei de número 67/2013, que dá denominação à via que menciona. Solicita a Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de lei de número 67/2013. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei de número 67. O referido projeto de lei dá denominação à via que menciona, Rua Divino Braz da Silva. Voto da relatora. Esta relatora, analisando o referido projeto de lei, é favorável mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Nilma Aparecida Silva, relatora. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 11 de novembro de 2013.
Nilma Aparecida Silva, presidente. Imar Vieira, vice-presidente. Rodrigo Vieira Duarte, terceiro membro. Coloco o projeto de lei de número 67/2013 em primeira discussão. Encerra essa discussão. Coloco o projeto de lei em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 67/2013 em primeira discussão e votação. Senhor presidente, eu peço a dispensa do interstício para a segunda discussão, votação e redação final do projeto. O pedido é regimental. Coloco o requerimento da vereadora em discussão. Encerra essa discussão. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento em discussão e votação única. O projeto de lei de número 67/2013 está em segunda discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Eu queria o projeto de autoria do vereador Charles Gomes, e eu observei que ele veio da comunidade de Água Limpa com um abaixo-assinado pedindo que fosse denominado o nome de Divino. Divino da Paz Silva. Tem Brás, não? É Brás, não é não? Brás, espera aí. Divino Brás Silva. Eu achei interessante porque as pessoas que fizeram abaixo-assinado falam dele como sendo uma pessoa trabalhadora, um produtor rural, que ao longo de sua vida viveu em Água Limpa e colaborou com o desenvolvimento daquela comunidade. Então, eu acho bacana, as pessoas da comunidade mandaram para essa casa um abaixo-assinado pedindo que fosse homenageado um filho daquela comunidade. Então, parabéns ao vereador Charles e à comunidade que reconhece o valor de seu filho. Nada melhor do que a própria comunidade, né, para estar prestigiando um morador. Em discussão? Continua a discussão. Eu quero também aqui dizer sobre o projeto do vereador Charles, que está denominando aqui o nome lá na comunidade de Água Limpa, só para lembrar que na nossa comunidade de Água Limpa, lá tivemos um vereador já falecido, senhor Donato, da comunidade de Água Limpa. Ainda na época, o vereador Donato foi vereador juntamente com o senhor José Ivo Pereira, da comunidade Cristalino, foi nessa mesma data. Parabéns, é uma comunidade bastante bacana, aonde também a Água Limpa, aquela escola que está instalada em Água Limpa, não era ali não, era bem cá no comecinho, naquele trevo, onde que entra para Santa Rita de Ouro Preto e entra para Cristais, era naquele começo. Isso foi nos anos, parece 75, não é isso, senhor Ivo Pereira? Esse aí, parece que é isso mesmo, só uma correção aí, o nome José Ivo é José Ivo da Silva, e não José Pereira. Ivo, da Silva, José Ivo da Silva, pai do Robertinho, ex-vereador. A primeira escola foi ali, de Água Limpa, e lá tinha o nosso vereador, o Donato. Parabéns, sou favorável. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 67/2013 em segunda discussão e votação. A redação final do projeto de lei de número 67/2013 está em discussão. Encerra essa discussão. Portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final do projeto de lei de número 67/2013 em discussão e votação única. Projeto de lei de número 68/2013 que concede abono ao servidor do Legislativo. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de lei de número 68/2013. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei de número 68 de 2013. O referido projeto de lei concede abono aos servidores do Legislativo. Voto da relatora. Essa relatora, analisando o referido projeto de lei, é favorável mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Nilma Aparecida Silva, relatora. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto da ilustre relatora. Sala das Comissões, 11 de novembro de 2013. Nilma Aparecida Silva, presidente.
Charles Silva Gomes, vice-presidente. Rodrigo Vieira Duarte, terceiro membro. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas o parecer do projeto de lei de número 68/2013. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 68/2013. Relatório. O referido projeto de lei concede abono aos servidores do Legislativo. Voto do relator. Este relator, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo. Ivo Pereira Filho, relator. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 11 de novembro de 2013. Ivo Pereira Filho, presidente. Aparecido Ferreira Barbosa, vice-presidente. Maurício Vieira Neiva, terceiro membro. Coloco o projeto de lei de número 68/2013 em primeira discussão. Em discussão, presidente. Com a palavra, vereadora. Eu gostaria, na oportunidade, que a mesa diretora coloque esse projeto para ser apreciado, de dizer o quanto, durante esse ano de 2013, meu primeiro mandato nessa casa, o quanto os servidores desta casa são atenciosos, são competentes, atendem a gente, a todos os vereadores, com muita deferência, com muita agilidade, com muita presteza. Então, eu voto esse projeto hoje com muita tranquilidade, porque é um abono que, de fato, eles merecem, né? E, na oportunidade, além de votar favorável ao abono, eu gostaria de publicamente agradecer e reconhecer o trabalho de cada servidora e de cada servidor dessa casa, que sem vocês, durante o ano de 2013, eu com certeza não teria conseguido realizar os meus trabalhos. Muito obrigado a todos vocês. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Aparecido. Eu também não posso deixar de me manifestar favorável ao projeto. É a casa que eu vivo. É juntamente de vocês, funcionária dessa casa. Sou testemunha todos os dias junto de vocês. Vocês nos ajudam muito, ajuda demais, nos auxilia, vocês nos caminham junto conosco. Vocês é o verdadeiro líder, vocês são líder de verdade, que é o verdadeiro líder, não é aqueles que sentam no trono e passam a ordem, não, é aqueles que criam um projeto e mostram o caminho. Vocês nos mostram o caminho. Vocês estão de parabéns pelo bom trabalho que prestam a esta casa. Parabéns a vocês, sou favorável. Com a palavra, vereadora Branca. Na verdade, senhor presidente, parabenizar a mesa diretora, na pessoa do presidente Geraldo Pedro, pelo abono de R$1.000 aos servidores da Câmara Municipal. Nós, no mandato passado, todos os presidentes de câmaras também concederam o abono. Na época, a prefeita Cida Campos, que ocupou essa casa num período como presidente, também concedeu o abono, e eu me lembro dela falar que era o grande desejo dela era também conseguir esse abono para os demais servidores da prefeitura. E o que a gente deseja hoje é que o executivo possa, de alguma forma, não vou falar o mesmo valor, se puder muito melhor, mas a gente sabe que o número de funcionários lá são muito maiores, mas que possa também conceder um bom abono aos servidores da prefeitura, que trabalham muito e que merecem, assim como merece cada servidor da Câmara Municipal. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu tenho poucas palavras para falar sobre os funcionários desta casa. E essas poucas palavras são agradecimentos e parabéns. Porque todas as vezes que aqui chego, sou bem recebido por todos, por todas. Então eu quero, desde já, dizer que vou votar favorável. Se fosse preciso, votaria mais vezes. Parabéns a todos os funcionários, merecedores, e a Vossa Excelência também. Meus parabéns pela proposição que Vossa Excelência acabou de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras a todos os vereadores, e dizer que é o mínimo que a gente pode fazer, é reconhecer o trabalho das pessoas. Não é o que elas merecem, é o que nós podemos dar. Queria dar muito mais também.
mas a lei nos impede. Pelo trabalho prestado, o merecimento delas são bem maiores. Encerra essa discussão. Coloco o projeto de lei em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 68/2013 em primeira discussão e votação. Eu peço a dispensa do interstício também, senhor presidente, para a segunda discussão e votação e também a redação final do projeto. O pedido é regimental. Coloco o requerimento em discussão. Encerra essa discussão. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Aprovado o requerimento em discussão e votação única. O projeto de lei de número 68/2013 está em discussão. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 68/2013 em segunda discussão e votação. A redação final do projeto de lei de número 68/2013 está em discussão. Encerra essa discussão. Portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final do projeto de lei de número 68/2013 em discussão e votação única. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2013. Coloco a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013 em primeira discussão. Encerra essa discussão. Coloco a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013 em primeira votação do segundo turno. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013 em primeira discussão e votação do segundo turno. Senhor presidente, e para a segunda discussão e votação do segundo turno, incluindo a redação final, eu também peço a dispensa do interstício. O pedido é regimental. Coloco o requerimento em discussão. Encerra essa discussão. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento em discussão e votação única. A proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013 está em segunda discussão. Coloco a proposta em segunda votação do segundo turno. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013 em segunda discussão e votação do segundo turno. A redação final da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013 está em discussão. Encerra essa discussão. Portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2013 em discussão e votação única. Solicito do vereador secretário que efetue a leitura das indicações de número 442, 443, 446, 447. Indicações de autoria do vereador Charles Silva Gomes. Indicação número 442/2013. Construir estacionamento com ângulo de 45 graus na rua José Geraldo, número 89, Centro, entre o Hotel Verdes Mares e o restaurante Duas Irmãs. Indicação número 443/2013. Colocação de redutor de velocidade na Praça Santa Cruz, número 227, em frente à Casa de Carnes Martins. Indicação número 446/2013. Instalação de 2 bocas de lobo, uma antes do número 264 e outra após o mesmo número, na rua José Guilherme. Indicação número 447/2013.
Instalação de um redutor de velocidade próximo ao número 268, na rua José Guilherme, no bairro Centro. Indicações de autoria do vereador Charles Silva Gomes. Coloco as indicações em discussão. Em discussão, com a palavra, vereador. Presidente. Senhor presidente e demais vereadores, a indicação de número 442, que é o estacionamento, que aqui o fluxo de veículos é muito grande e não tem aonde estacionar aqui no centro, né? E eu acho que é importante o estacionamento entre a rua Santo Antônio e a próxima rua José Geraldo, né, para atender os motoristas, né, e fluir também os pedestres para não ter problema com calçada, né? E as demais indicações, que é redutor de velocidade, boca de lobo, que a gente está com um problema muito sério com boca de lobo aqui no centro, para atender os moradores das demais ruas, né, que infelizmente está com problema com questão de entupimento de boca de lobo, falta de boca de lobo em algumas vias, né, e o quebra-mola, né, que é o redutor de velocidade. Se o governo achar que é importante colocar um redutor de velocidade, teve outros vereadores, até o vereador Zoiudo fez alguma indicação também para a Praça Santa Cruz, porque tem motorista aí que não está respeitando o pedestre, não, né? E são todas solicitadas pelos munícipes, né? São todas de minha autoria e meu voto é favorável. Encerra essa discussão. Coloca as indicações em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas as referidas indicações em discussão em votação única. Solicito do vereador secretário que efetue a leitura das indicações de número 444 e 445/2013. Indicações de autoria do vereador Maurício Vieira Neiva. Indicação número 444/2013. Que seja montada uma usina de asfalto para atender todas as operações tapa-buraco e outras pequenas operações. Indicação número 445/2013. A necessidade de firmar convênio com o Sindicato Rural de Ouro Branco no sentido de ampliar o órgão, como, por exemplo, disponibilizar médicos, remédios e outros benefícios em prol do produtor rural. Indicações de autoria do vereador Maurício Vieira Neiva. Coloco as indicações em discussão. Encerra essa discussão. Coloco as indicações em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas as referidas indicações em discussão e votação única. Solicito do vereador secretário que efetue a leitura da moção de pesar de número 47/2013. Moção de pesar número 47/2013, de autoria dos vereadores Carlos Roberto Pereira e vereador Raimundo Henrique de Paiva. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do senhor José Acácio dos Santos pelo seu falecimento. Coloca a moção de pesar em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. José Acácio dos Santos, lá da comunidade Campo Grande, veio a falecer. Uma pessoa muito trabalhadora, que trabalhou muitos anos junto com meu pai. Então foi uma perda irreparável. Aí ficam os sentimentos aí, a família lutada. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, também deixa minha condolência à família do José Acácio, que morava lá no Campo Grande. Encerra essa discussão. Coloca a moção de pesar de número 47/2013 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a moção de pesar de número 47/2013 em discussão e votação única. Senhor presidente, antes de passar para o grande expediente, gostaria de fazer algumas considerações. Com a palavra, vereador. Como líder do PMDB. Como líder do governo. Mas não vou falar agora como líder do governo. Vou falar como vereador. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a todos que vêm a esta casa nos prestigiar, que venha nos assistir, venha assistir às nossas reuniões. Eu quero parabenizar aqui uma pessoa, embora simples, mas com grande interesse no desenvolvimento de nossa cidade, que é o senhor João Silvestre,
conhecido como João Pedreiro, é uma pessoa que está sempre aqui nos prestigiando. Eu peço a você, João, que volte sempre, que é um orgulho muito grande ter você aqui nesta casa. O senhor Faustão, o senhor Antônio também, pela mesma forma, e a todos aqui presentes, eu quero desde já, principalmente aos médicos, pedir que volte mais aqui a esta casa, venha nos prestigiar, traga para nós alguma coisa de interesse para o nosso município, ajude-nos a administrar, ajude-nos a fazer projetos para que nossa cidade possa ser uma cidade desenvolvida com o maior brilho possível. E eu, como disse antes, parabenizo a vocês pelo bom trabalho que vocês fazem e também dizer que esse projeto que esteve aqui, está na nossa mão e que foi votado, se fosse preciso, votaria mais vezes, porque vocês são merecedores. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Na qualidade de líder do PMN. Primeiro, da mesma forma, agradecer a presença de todos os dentistas, os profissionais de saúde aqui presentes, as pessoas que também participam ativamente das nossas reuniões, sempre apoiando e acompanhando os nossos trabalhos. Nosso muito obrigado. Faustão, Garajanga, tantos aqui que a gente vê sempre nessa casa, é importante para nós. Mas, na verdade, senhor presidente, o que eu quero dizer hoje é que eu fiquei muito feliz. Eu aprendi ainda na escola, no primário, que Antônio Francisco Lisboa, embora eu morasse numa cidade muito longe de Congonhas, era o Aleijadinho, aquele artista que nós reconhecemos e que temos o privilégio de morar ao lado da cidade de Congonhas, onde muito dele está exposto ao ar livre para todos nós, em Ouro Preto, em Mariana, aqui também. E eu vi, com muita alegria, na Rede Globo, em horário nobre, as homenagens que estão passando em relação ao trabalho reconhecido do Aleijadinho, e que só foi reconhecido após a sua morte, né? Ele é o bicentenário do falecimento dele. Congonhas está de parabéns, a nossa região está de parabéns, por ter uma pessoa tão ilustre, tão lutadora, que, embora tivesse problemas grandes de saúde e limitações, ele foi uma pessoa que jamais abandonou o seu sonho de deixar as obras que ele deixou. Um grande artista, reconhecido mundialmente, reconhecido no Brasil inteiro, e que as nossas escolas continuem mostrando para os nossos filhos, os nossos alunos, a importância deste grande escultor, desse grande artista, que em Pedra Sabão eternizou a nossa região, porque isso vai ser eterno, eternizou a cidade de Congonhas, eternizou muito das religiões para a posteridade. Eu acredito que daqui a 300, 500 anos, as pessoas vão estar podendo ir a Congonhas, visitar aquelas obras, ir a Ouro Preto e conhecer um pouco dessa história. Então, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o nosso reconhecimento à cidade de Congonhas por ter cuidado com carinho e expor todo o trabalho dele na mídia, inclusive a nível nacional. Eu acho que vale a pena. Eu acho que é um dinheiro bem gasto. Espero que tenha conseguido, através das parcerias com os meios de comunicação, com a Rede Globo, com os outros canais de TV, mas se também foi necessário gastar um pouco de dinheiro e tornar Congonhas e a região do Alto Paropeba ainda mais conhecida através desse grande nome, eu acho que é muito importante para nós. Assim como nós temos aqui em Ouro Branco o nosso querido, mas tão pouco falado, eu espero que seja falado mais, que é o mestre Bitinho, da Cerâmica Saramenha, o nosso querido Cônego Luiz Vieira da Silva, mentor da Inconfidência Mineira, tão pouco falado, mas um ilustre filho dessa cidade. Então, falando em história, falando em preservar
a memória, a história. É preciso que os governantes estejam atentos a isso. Aonde está a nossa Secretaria de Cultura, que não prepara um trabalho decente, um trabalho que vá para as escolas, juntamente com a educação, e que mostre para o nosso povo o valor do nosso povo, daqueles que deixam história. Então, eu tenho que parabenizar Congonhas e que sirva de espelho, de exemplo para nós aqui em Ouro Branco. Temos ilustres pessoas que muito pouco se fala delas, mas que é preciso falar. Congonhas está de parabéns, as obras estão aí. Eu acho que não existe um brasileiro que não tenha conhecimento de uma obra, de uma foto que Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, tenha feito, e a sua história. A história é importante. Uma pessoa com tamanha deficiência, uma pessoa que tinha uma doença que nem era conhecida na época, e que eu acho que até hoje ainda se discute muito sobre a doença dele, mas que ali com a sua mão, onde era amarrada as ferramentas para que ele pudesse trabalhar, ele conseguia esculpir aquelas maravilhas que a gente pode ver ao ar livre numa cidade tão próxima de nós. Então, a gente precisa de valorizar aquilo que a gente tem perto. Muita gente anda 500 quilômetros, 1000 quilômetros para ver alguma coisa. E nós temos aqui do nosso lado, e às vezes ficamos um bom tempo sem passar por lá e ver a beleza que Congonhas expõe para todos nós, ao ar livre, 24 horas. Então, parabéns a Congonhas, parabéns a Antônio Francisco Lisboa, parabéns a todos que divulgam o trabalho e a memória dessa pessoa ilustre da nossa região e do nosso Brasil. Senhor presidente, como líder do PSL, quero... Qual a palavra, vereador? Eu quero, só completando, Congonhas, Ouro Preto e outras cidades históricas, a gente vê sempre avançando, a gente tem muito, sim, que parabenizar. Pessoal da cultura, da cidade de Congonhas, de Ouro Preto e outras. A nossa cultura falta. Eu vejo que não é só uma coisa que tem que existir a nossa cultura. A palavra cultura, ela avança muito. Quando você lê a palavra cultura, vamos ler junto e atuar e fazer valer a palavra cultura, que nós temos muito que avançar. A nossa cidade, que está nas margens da 040, na margem da Estrada Real, que liga Ouro Preto a Ouro Branco, de distância de Belo Horizonte 90 quilômetros, em linha reta 38 quilômetros, quer dizer, está faltando sim um avanço na nossa cultura, pode ter certeza. Quero dizer, mudando aqui, que está me preocupando a nossa creche do bairro Belvedere. Eu tenho passado por lá e ela continua ainda quase a mesma coisa, e lá fechou-se o primeiro ano do contrato, tornou a fazer um aditivo, e lá vai fechando de novamente esse novo contrato. Isso está me trazendo uma preocupação bastante grande. Continua a nossa creche ainda com o muro de arrima ao lado, que precisa de ser construído, que ainda não construiu, com a pequena e fina tela cercada ao redor, e com a sujeira, com a imundícia ao redor, de fazer medo. Aí eu gostaria que chegasse ao executivo, pedisse que eles tomassem mais providência à nossa creche lá do bairro Belvedere. Obrigado, senhor presidente. Presidente, só me permite um segundo, como líder do PT. Gostaria de dar publicidade à questão do último domingo do nosso partido, a eleição, para a presidência do nosso partido. Eu tive a honra de ser eleita pelos meus companheiros do partido para estar presidente do Partido dos Trabalhadores pelos próximos 4 anos. Na oportunidade, gostaria de agradecer a todos que compareceram às urnas. O nosso partido, ele tem essa prática da democracia, e nós tivemos 2 candidatos, eu e o Carlos Roberto, e fui eleita pela maioria dos votos, e agora, a partir de fevereiro, quando eu assumo a presidência do PT, nós vamos fazer uma presidência, uma gestão compartilhada com os demais membros do partido. Gostaria de, mais uma vez, reafirmar a importância do partido na vida de um parlamentar, de um político, porque sem o partido nós não estaríamos sentados aqui nessas cadeiras. Mas, em relação, particularmente, eu reconheço que, além da condição
que o partido nos dá legal para que nós possamos nos eleger, eu também me sinto muito amparada pelo meu partido. É um partido que se reúne uma vez por mês, é um partido que discute os nossos mandatos, discute as nossas atuações. Eu, nessa oportunidade, gostaria de agradecer e de reconhecer a importância que tem o Partido dos Trabalhadores no meu trabalho, no nosso mandato participativo, e agradecer a todos, mais uma vez, pela participação democrática do último domingo. Eu parabenizo, estava até esquecendo de parabenizar a vereadora Nilma, foi eleita presidente do PT de Ouro Branco, e dizer que é a minha presidente predileta, viu? Tanto parabéns e faça um bom trabalho. Senhor presidente, só aproveitando a oportunidade também, parabenizar a Nilma pela eleição à frente do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é uma missão árdua, mas necessária, importante. Assim como eu sou presidente do PMN, a gente sabe das dificuldades que o partido encontra nos municípios. Às vezes a gente está muito distante a nível nacional e a nível estadual. Eu costumo dizer que a população, ela, na verdade, ela se encontra nos municípios. É aqui que a gente está, é aqui que a gente mora. Então, é importante a gente trabalhar em cima dos problemas e dos projetos da cidade. E que o Partido dos Trabalhadores, assim como os demais partidos que têm representantes nessa casa, que se unam realmente na questão, e eu vou falar disso hoje, na próxima semana eu trago alguma informação sobre isso, na questão da obra de duplicação da BR-040, que liga Belo Horizonte a Ouro Branco, consequentemente, para frente, Barbacena, Juiz de Fora. Começamos a falar disso semana passada, e nós estamos agora no dia 24 em Belo Horizonte, dia 23, o PMN, tratando deste assunto, e eu espero que todos os partidos, o PT, o PSDB, o PMDB, o PSL, o PMN, todos, indiferente dos partidos que têm representantes nessa casa, mas que se unam em torno de um grande movimento, para que as obras de duplicação da 040 aconteçam de fato. A Copa do Mundo está chegando e nós não estamos vendo a obra acontecer. Mas o que nós sabemos, quando nós fazemos esse trajeto, Ouro Branco, Belo Horizonte, nós corremos risco de vida a cada minuto, a cada curva, a cada ultrapassagem que a gente faz de um veículo, a gente sabe o tamanho do risco que nós corremos. Então, é preciso que essa região levante a sua voz. E nada melhor que os partidos, vereadora Nilma, nada melhor que os partidos políticos, porque se conseguimos a obra do Viaduto das Almas, Vila Rica, foi porque nós lutamos muito. Eu levei a Brasília um abaixo-assinado de 2.700 assinaturas, entreguei na época ao Eliseu Rezende e Maria Elvira, que deu o primeiro passo para aquela obra. Isso foi em 1993. Tem todos os registros da época. A partir daí, a região se uniu, os políticos se uniram e a obra aconteceu. Agora, a mesma coisa pela duplicação e reforma da 040 Belo Horizonte, Ouro Branco. Belo Horizonte, Congonhas, né, porque ela passa ali naquele trecho. Eu passo a palavra para o vereador Charles fazer as suas considerações sobre a cultura. Só quero pegar um gancho na fala da Branca e do vereador Paré, que na administração passada, nos 8 anos da administração do Padre Rogério, graças ao Ildeu, que é secretário de Cultura, a Elizabeth e a Raquel, né, hoje a Adriana, que também é funcionária da Cultura, né, a gente tem o Festival de Inverno, né, que já está o 8º ano do Festival de Inverno, o Tiragosto Cultural, de Itatiaia, né, falando sobre o mestre Bitinho, no mandato passado, teve muito apoio na questão de valorização da cerâmica Saramém, né, na pessoa do Leonardo Ricarte, né, e agora a gente vem tentando, com muito esforço da parte da Secretaria de Cultura, né, através do Ildeu, da Elizabeth, que cuida do patrimônio, né, captar mais recursos para ter mais incentivo à cultura e um incentivo à leitura, né, e querendo só informar, né, para a população, né, que graças a esses funcionários, né, e aí agradecer também ao Padre Rogério, porque a cultura, graças a Deus, a nível do Alto Paraupeba, o nosso Festival de Inverno é reconhecido nacionalmente e internacionalmente, né? Eu fui funcionário da cultura
né? Eu acho importante a gente lembrar desses pontos positivos que é a cultura e a questão da leitura também do nosso município. Só essas minhas considerações. Com a palavra, vereador Paré. Bom, eu quero mesmo parabenizar a vereadora Nilma pela vitória de presidente e esclarecer o que é ser presidente. Presidente de associação, presidente de partidos políticos, eles não têm um salário. Eles já mesmo é pelo amor que sente, amor pelo bairro, e aquele que é o presidente de partido, também ele é organizador, ele é corajoso, ele não tem salário. Eu quero parabenizar você, Nilma, pela vitória, e não só você, como todos os presidentes de partidos, presidentes de associações, e agora, como o vereador Charles falou no meu nome, quando eu falei da cultura, eu quero dizer para você, vereador Charles, eu me lembro ainda muito bem, em um mandato aí, parece que Fernando de Oliveira e Silva, eu fiz um encontraste. Eu não era funcionário público e nem funcionário da cultura, não. Eu não gastei nem R$50. A gente viramos à noite aqui ao lado, no auditório Fernando de Oliveira e Silva, o nome foi Encontraste, tivemos o Bambu, tivemos diversos compositores, cantor dessa cidade que participamos com nós não tivemos despesa de nenhum real. Foi uma coisa que aconteceu a noite inteira. Você pode procurar o compositor Bambu, do Siderurgia, Bete Moreira, e outro, até o Ger cantou aqui nesse encontraste. É isso que eu chamo de cultura. Falou, senhor vereador? Em conformidade com a resolução de número 12/2001, designo o vereador Maurício Vieira Neiva para fazer a leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Convoco os senhores vereadores para a audiência pública realizar-se no dia 27 do corrente, às 18 horas, no plenário dessa Casa Legislativa, para tratarmos do projeto de lei de número 64/2013, que altera a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Anúncio da ordem do dia da próxima reunião. Projetos de lei de número 64, 69, 70 e 71/2013. Indicações de número 448 a 452/2013. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião. Muito obrigado a todos presentes.